Estamos na clínica de quiropraxia do Dr. Rodney, aqui em Novo Hamburgo. E hoje o Dr. Rodney vai nos falar o que é, na verdade, Rodney, quiropraxia. Como ela atua para que as pessoas tenham um sono melhor, uma saúde melhor. Vamos começar a origem mesmo. A quiropraxia nasceu 112 anos atrás nos Estados Unidos. Foi um canadense que criou a profissão. Aliás, existe séculos que tem escrito sobre manipulação com as mãos, mas é mais do que 100 anos que tem uma profissão formada. E nossa filosofia é muito simples e muito pura. O corpo foi feito para se curar sozinho. O corpo sabe como se curar depois de um corte, resfriado, fratura, até câncer às vezes. Então, quando o corpo não está conseguindo se melhorar, nós temos que descobrir por quê. E ali que começam as perguntas sobre sono, sobre a postura, sobre a qualidade de vida, sobre fatores ambientais, estresse, coisa do lado emocional, química na terra, etc. Então, quando eu trato um paciente, a dia que eu faço manipulação da coluna, para deixar a coluna mais, vamos dizer, mais reta, mais alinhada. Mas eu também tenho que dar muita atenção para a qualidade da vida da pessoa e o estilo de vida da pessoa. Eu gostaria de explicar um pouquinho como a coluna funciona, se pode ser? Claro. Perfeito. O Dr. Rodney comentou então a importância, assim, o estilo de vida, a atividade que a pessoa tem, porque se é um arquiteto, engenheiro, cada um utiliza o corpo de uma maneira diferente, né? Sim, mas nós vamos falar então desse assunto em específico agora. Vamos ver como a coluna funciona. Então, a coluna está feita de 24 ossos entre a cabeça e a bacia. E entre cada osso você tem discos. Aliás, está faltando alguns aqui, coitado, tá? E os ossos junto com os discos permitem que a coluna seja móvel. Só que a partir de infância, de nascimento, o corpo começa a enfrentar estresses e traumas e lesões. Tem quedas, tem tombos, tem mau postura, tem mau sono, etc. E às vezes o que acontece, a gente acaba criando pequenos desvios. O mais comum seria a escoliose, que seria um desvio no lateral. Algumas pessoas têm alguns desvios para frente ou para trás, uma hiperlordose, por exemplo, na lombar, que seja uma curvatura mais para frente do que a normal. No pescoço pode acontecer a mesma coisa, ou o contrário, a falta de lordose. E os torácicos também, eles são para ser curvados para trás, mas às vezes eles ficam bem reta, ou acaba sendo com uma hipercifose também mais acentuada. Então, quando eu palpo o paciente, eu tenho que procurar a posição dos ossos e o movimento dos ossos e tentar o máximo possível deixar a coluna reta. Por quê? Porque dentro da coluna vertebral existem os nervos, o sistema nervoso, a medula que passa por dentro. E entre cada vértebra, por lado, saem os nervos que vão para os órgãos, o coração, o fígado, a pele, os músculos, tudo no seu corpo, até as unhas da mão, do pé. Então, a coluna sendo mal posicionada, ele pode pensar os nervos que saem na lateral, e esse pensamento que vai prejudicar a saúde do paciente. Pessoas que têm asma, por exemplo, têm muito sucesso com quiropraxia. Como? Porque às vezes o próprio pulmão não está recebendo os sinais corretos do sistema nervoso. Eu trato aquela região que está envolvido, libera ele, começa a funcionar de novo a pulsação, vamos dizer, do sistema nervoso. No mesmo sentido que a ciática, o mais famoso, a dor na perna. É um nervo aqui na lombar que está sendo pensado, e eu consigo liberar a pressão em cima dele e permitir que o nervo pode funcionar normalmente sem pressão. Uma pergunta, Dr. Rodney. A questão que a pessoa só procura, por exemplo, a quiropraxia quando ela tem uma dor, mas o certo, ideal seria que as pessoas viessem aqui, uma pessoa normal, que não sentisse nada, dar uma analisada na coluna, porque ela já poderia prever um problema para o futuro, né? Com certeza. Nós falamos muito sobre isso com os pacientes novos, quando eles vêm. A maioria das pessoas deixa de procurar a gente até que a dor vem forte. Eles deixam. Mas eu fui criado com quiropraxia. Eu comecei a me tratar como paciente com 5 anos de idade. Inclusive foi rinite e sinusite que me levou até lá. Então eu vi várias vezes na minha vida os benefícios de ser tratado com sintomas, mas também não foi tratado muitas vezes sem sintomas. Eu vi que o corpo rende mais. Então, quando eu trato um paciente novo, eu tenho que tratar um momento intensivo para liberar as dores do paciente. E eu sempre dou a opção para a pessoa, inclusive eu dou força para eles voltar de vez em quando para fazer um tipo de manutenção. Porque seu corpo, como o seu carro, ele sofre
traumas todos os dias. Tensão todo dia. Exatamente. Com certeza. Então, se você não investe com seu corpo também, atividade física, sono bom, colchão correto, se você não está se alimentando correto, tem muito estresse, sua postura está sofrido, você vai sentir mais consequências em função disso. Então, o tratamento que eu ofereço, às vezes ele acaba desculpando o próprio paciente porque eles não mudam seus hábitos, mas também fica sem dor, porque eu consigo dar aquele apoio. Então, eu cuido muito, porque eu já vi várias pessoas que eu consigo tratar, eu consigo liberar as dores deles, mas eles mesmos não tomam responsabilidade ainda. Então, eu sempre tento dar conselho para que eles consigam realmente voltar para a sua vida, se cuidar muito mais para manter o bem-estar que a gente consegue conquistar aqui. De ter algum problema, né? Exatamente isso. Senão eles voltam outro dia com outra coisa. E sempre dá para tratar, mas seria mais correto se eles mesmos se cuidarem. Dr. Rodney, qual a importância assim, da postura, de manter sempre a coluna reta na nossa vida, assim, no dia a dia? O que você tem, o que sugere para as pessoas se preocuparem mais no dia a dia? Eu noto que é mais avançado, vamos dizer, que nossa cultura está ficando, o mais problemático que fica para a coluna, porque a gente passa muito mais tempo sentado hoje em dia, tanto no carro como em casa, televisão, micro também, e o próprio sono das pessoas também. As pessoas, eles têm o costume de poupar na hora de comprar um colchão, eles querem comprar alguma coisa barato, e eles não querem investir nisso, e nós passamos 6 a 8 horas por noite dormindo também. Então vamos falar primeiro sobre o sono, eu acho mais importante. Seu corpo, quando ele está deitado, ele tem que manter uma posição neutra, vamos dizer. Se o colchão seja duro demais, o corpo não vai conseguir ceder na parte da bacia, por exemplo, os ombros, onde tem mais largura e mais peso. Mas se o colchão seja macio demais, tudo vai descer. Então a coluna deitada, ele deve ter capacidade de ficar bem alinhado. Ele não deve descer na meia, não deve nem ficar alto, tá? Então, eu sempre indico um colchão de mola, porque colchão de espuma, eu acredito que não oferece esse apoio que ele precisa. Ele acaba cedendo tudo junto e vai trazer o corpo para baixo. E, claro, que os colchões de molas, eles têm uma camada de espuma em cima, que é importante para conforto também. Mas o que acontece é que os molas, sendo individuais, eles conseguem apoiar o corpo onde ele precisa e permitir que ele pode ceder. Exatamente isso. Então, a posição de dormir. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: de bruços, seria de barriga para baixo, eu não concordo. É muito estresse para o pescoço, que fica torto, e muito estresse para a lombar também, que fica com uma hiperlordose. Então, eu acredito que as pessoas podem dormir tanto de lado como de costas, mas eles têm que cuidar com a altura da travesseira também, porque, de novo, a coluna tem que ficar em posição neutra. Se a travesseira seja muito alta, o pescoço acaba ficando para cima e a cabeça também, e vai fechar os buracos onde os nervos saem. Se a travesseira seja muito baixo, vai cair, mesmo problema no outro lado. Então, o travesseiro deve manter a cabeça em posição neutra, enquanto que você está deitado de lado. Outra dica que eu acho muito importante de fazer junto com isso é o próprio ombro tem que ficar para frente. Deitar de lado não pode deitar em cima do ombro, porque acaba mexendo com o próprio ombro e o pescoço, acaba travando tudo isso aqui em cima. Então, deitar de lado, puxando o ombro para frente, mesma posição do corpo, também vai aliviar muito os dores. Os colchões em si é um assunto muito delicado, porque além de ter minha opinião, tem o gosto de cada um. Então, quando eu tenho pessoas que nós chegamos no assunto sobre sono e tudo, eu sempre recomendo com muita atenção que eles investem nisso, vale muito a pena de investir num colchão bom, mas eu não sou vendedor de colchões, eu tenho que cuidar também, porque meu gosto pessoal às vezes não é o mesmo de você, é outra pessoa. Então eu faço questão de indicar sempre o módulo e o seu hard, porque ele tem muito mais conhecimento sobre isso, e eu sempre gostei muito do atendimento dele, tanto para mim como as pessoas que eu indiquei para lá. Ele tem muita integridade em que ele faz, a gente sente muita vontade com ele. Ele trabalhou há muitos anos. Exatamente. Isso. E tem bastante marcas também. Acho legal que você pode encontrar várias marcas juntos. Né? Exatamente isso. Então, de novo, os dicas principais seriam colchão de mola, com certeza, mas cuida, porque não são todas que são boas. A travesseira tem que manter a coluna em posição mais neutra. E a marca e densidade, etc., eu acho muito mais correto de conversar com alguém como ele, que está muito mais por dentro disso, que pode entender a necessidade de cada paciente também. Bem, Dr. Rodney, foi um prazer estar aqui na tua clínica, te conhecer, saber um pouco de quiropraxia
E também agora nós vamos então no hard, que tem a módulo colchões, falar especificamente então do colchão e que as pessoas realmente prestem mais atenção nessa questão da coluna, do sono, de um bom colchão. E para nós foi muito bom estar contigo aqui na clínica. Foi um prazer muito grande conhecer. Muito obrigado.